contra os envolvidos nos atos 8 de janeiro e o veto ao PL da dosimetria. O nosso entrevistado agora é o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, mais uma vez, com muita gentileza, participando da programação da Jovem Pan. Aliás, a primeira vez que a gente se fala nesse ano. Bom ano, professor. Muito obrigado. Também para você, Tiago, a todos na redação da Jovem Pan, a todos que nos assistem. Feliz 2026. Bom, professor, já tentando fazer pelo menos um exercício de futurologia, porque hoje o presidente Lula vetou, o projeto tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, como já era esperado, e é de se esperar que o Congresso derrube esse veto do presidente. E muitos se fala, a gente já falou muito disso no ano passado também, se isso vai acabar esbarrando no Supremo Tribunal Federal. No entendimento do senhor, claro, o Supremo deve ser provocado por algum partido ligado ao governo. De que forma o Supremo deve se posicionar em relação a isso, professor? Não terá muito para onde correr, porque, em verdade, é um princípio geral, Tiago, que norteia as democracias do mundo ocidental livre, que o direito penal é regido pelo princípio da retroatividade benéfica. O que significa isso? Significa que, quando o parlamento altera a lei penal, se ele alterá-la para agravar as penas, para aumentar a carga de sancionamento, para agravar a situação do condenado, essa lei não retroage. Mas, de outro lado, de outro turno, se a nova lei penal diminui a pena ou abranda a sanção aplicada, a lei penal retroage. Independentemente do que tiver acontecido, se a decisão do Congresso é política ou não, e claro que é política, porque o Congresso é uma casa política e eleita para esse fim, na medida em que o Congresso Nacional produz uma nova lei penal, reduzindo a chamada resposta penal, que é isso, Tiago, a carga de reprimenda penal pela prática do crime, essa lei penal terá que retroagir. E você, Tiago, antecipou muito bem quando você frisou que o presidente Lula da Silva vetou o projeto de lei. Ele tem toda a autoridade do veto. No presidencialismo, o presidente da República tem o poder do veto, mas quando o presidente veta, o Congresso Nacional tem outro poder dentro do sistema de freios e contrapesos, que é o da derrubada do veto. Ou seja, ele, por maioria absoluta, não por maioria simples, que foi a maioria inicial para aprovação do projeto de lei, mas por maioria absoluta, ele derruba o veto do presidente. Quando derruba o veto, ele devolve a matéria ao presidente para promulgação. E se o presidente, porventura, não quiser promulgar, o próprio Congresso faz. Então, como nós temos na escolha feita pelo eleitorado brasileiro em 2022, um presidente da esquerda e um Congresso da direita, a tendência toda é que o veto seja derrubado. A matéria vai chegar ao Supremo Tribunal, você frisou bem, vai chegar. E o que o tribunal terá que decidir? Me parece que o tribunal terá que decidir no sentido de que a lei se aplica retroativamente, porque essa é uma premissa geral do direito penal. E essa lei, nós podemos ser contra, podemos ser a favor, mas ela não é inconstitucional. Ela está dentro dos limites da constitucionalidade e ela terá que ser aplicada. Professor, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Aqui com a gente, Dora Kramer. Dora. Boa noite, professor. Feliz ano novo. E vamos ter um ano aí de muito trabalho e o senhor vai estar aqui com a gente, tenho certeza absoluta. Vamos à nossa questão. Queria esmiuçar, detalhar o que o senhor já deu a entender aí que, ao seu sentir, o Supremo Tribunal Federal vai deixar o jogo rolar como a política mandou. O presidente vetou, é prerrogativa, o Congresso provavelmente derruba, é prerrogativa. E só para ver se eu entendi direito, o senhor acha que a tendência é que o Supremo deixe esse jogo rolar como ficou decidido na esfera da política, é isso? Eu acho que sim, Dora, você também, nossa primeira conversa de 2026, feliz ano novo. Eu acho que sim, Dora, porque é diferente, isso é diferente de uma anistia concedida. Esse projeto de lei, ele reduz a pena total fixada
para os crimes, de acordo com as condenações postas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas ele não concede anistia. Se fosse um projeto de lei de anistia, embora a mim não pareça também inconstitucional, há muita dúvida na doutrina e dentro do Supremo Tribunal Federal há vozes, sabemos nós, no sentido de que anistiar crimes contra o Estado de Direito é algo inconstitucional. Mas esse projeto de lei não trata de anistia. Ele, na verdade, faz uma coisa curiosa que vale explicar agora. Ele nem reduz propriamente as penas dos crimes. O que ele faz é converter, e eu explico tecnicamente o que é isso, ele converte um concurso material de crimes em um concurso formal. Vamos à explicação. Esses réus, sobretudo aqueles do núcleo crucial, foram condenados por 2 crimes contra a democracia, além de outros. O crime de abolição violenta do Estado de Direito e o crime de golpe de Estado. O Supremo Tribunal considerou o quê? Concurso material de crimes. O que é o concurso material? É o somatório de crimes com somatório de penas. E isso fez com que a pena total ficasse muito elevada. O projeto de lei, ele prevê uma mudança, que esse concurso material vai dar lugar a um concurso formal de crimes, também traduzindo 2 crimes presentes e cada réu responderá apenas por um deles, com um acréscimo de outro, por considerar que os 2 crimes teriam sido praticados no mesmo contexto, um com a finalidade do outro. O que temos de resultado matemático é uma redução muito grande da pena. E com essa redução da pena, a escala de progressão de regime para o regime semiaberto também fica reduzida e, assim, aqueles que estão cumprindo pena em regime fechado migrarão mais prematuramente para o regime semiaberto. Foi a resposta que o Congresso entendeu possível dar. Ora, se o Congresso derrubar o veto do presidente e esse projeto de lei se tornar lei, o que fará o Supremo Tribunal Federal? Dirá-lo inconstitucional? Isso ele não poderá fazer. Então, o tribunal terá que rever o cálculo final das penas. Por quê? Porque a lei penal benéfica, ela retroage. E essa lei penal favorece os condenados, retroagindo, portanto. Eu acho que esse é, Dora, o sentido final de tudo. E se me permitir uma conclusão, me parece claro que talvez até o Supremo Tribunal fique mais aliviado com isso. Porque ele sabe que, embora ele tenha cumprido o seu papel institucional de aplicação da lei penal de defesa da democracia, ele sabe que isso jogou o tribunal na arena da política. Então, uma redução grave das penas é algo que talvez deixe até o Supremo Tribunal Federal numa situação política mais confortável dentro desse jogo tão tensionado de poder do ano de 2026, que é um ano de eleições gerais, Dora. Professor Gustavo, quem faz a pergunta agora é Henrique Kriegner. Professor, boa noite. A minha pergunta é bastante objetiva na questão do rito pós-derrubada do veto, eventualmente pelo Congresso Nacional. Iria, como o senhor mencionou, de volta ali ao STF, que teria que refazer as penas ajustando de acordo com a nova lei passada pelo Congresso. Nesse caso, essa readequação pode sofrer algum tipo de alteração por parte do STF ou ela segue estritamente aquilo que for estabelecido pelo Congresso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, essa readequação será feita pelo ministro Alexandre de Moraes ou de alguma maneira isso volta ao plenário? 2 questões tecnicamente muito importantes e necessárias para esclarecimento. Ora, se o Congresso Nacional altera a resposta penal, ou seja, a carga repressória na lei, sim, o Congresso não pode mexer na dosimetria da pena, ao contrário do que muitos dizem. O Congresso não pode alterar o núcleo da decisão judicial, ele pode alterar a lei, ele é uma casa de legislar, uma casa legislativa. Se ele altera a lei, cumpre ao Supremo Tribunal Federal aplicar essa alteração. Então, o próprio tribunal é que fará o manejo adequado do reexame da dosimetria. Note, Henrique, ele não fará uma reavaliação de mérito da decisão tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não, não. Ele fará apenas
o ajuste necessário na dosimetria da pena, esta sim, fixada pelo tribunal. Então, se o tribunal considerou a ocorrência de concurso material dos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, do artigo 359-L da Lei 14.197, e do artigo 359-M, crime de golpe de Estado, o tribunal vai ter que adequar esse concurso material, que eu já expliquei o que é, a um concurso formal, reduzindo a pena. Então, note, para concluir, o presidente vetou, o Congresso agora, para derrubar o veto, terá que somar uma maioria absoluta dos seus deputados e senadores, lembrando, maioria absoluta não é a maioria dos presentes, é a maioria das cadeiras da Casa Legislativa. E aprovando o projeto em sede final, convertendo-o em lei, o Supremo terá que aplicá-lo. Quem o fará no Supremo? O ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator da ação penal 2668, embora essa ação penal 2668 seja apenas aquela referente ao núcleo crucial da trama golpista, o ex-presidente Bolsonaro, ministros e as séculas, mas houve as outras ações penais envolvendo os outros núcleos e até aquelas ações penais lá de trás, Henrique, que envolveram os invasores da Praça dos Três Poderes. O ministro Moraes, relator de tudo, terá que fazer a adequação da dosimetria e o colegiado que julgou terá que fazer, portanto, a chancela dessa alteração promovida pelo ministro Alexandre de Moraes em cumprimento à nova lei penal. Henrique. Para a gente fechar, Denise Campos de Toledo. Professor, boa noite. Ainda sobre essa revisão possível das penas com a dosimetria aprovada pelo Congresso, na verdade, teria de haver uma mudança no entendimento do Supremo, que levou à condenação dos envolvidos na trama golpista, tanto do núcleo como dos que participaram dos atos de 8 de janeiro, no que se refere às penas pelos crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Eu lembro disso porque vários integrantes da defesa dos acusados usou esse argumento numa tentativa de reduzir as penas ainda durante o julgamento pela primeira turma do Supremo, e essa ideia foi rebatida naquele momento. Não é? E eles foram condenados pelos 2 crimes. O senhor vê condição agora de uma mudança dessa posição dos ministros, começando por Alexandre de Moraes? Bom, Denise, boa noite a você também. Terá que haver a mudança, porque naquele momento em que houve o julgamento, vamos aqui falar da ação penal 2668, que foi a mais importante, e envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro. No momento em que os advogados apresentaram suas petições de defesa e, na data do julgamento, foram à tribuna veicular os seus argumentos, eles defendiam, você há de lembrar, Denise, que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito havia sido tão somente um meio para a consecução do crime de golpe de Estado, de maneira que o ex-presidente e demais réus não poderiam ser punidos pelos 2 crimes. O Supremo Tribunal Federal não agasalhou esse argumento da defesa e disse o quê? Que havia, sim, concurso material, ou seja, somatório de crimes e somatório de penas, que eles tinham cometido autonomamente a abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado, além daqueles outros 3 crimes, organização criminosa da Lei 12.850 e dano ao patrimônio da União do artigo 163, parágrafo do Código Penal, e crime de deterioração do patrimônio tombado da Lei 9.605 de 98. Mas quanto aos crimes contra a democracia, que os desígnios eram autônomos e que os réus haviam cometido autonomamente os crimes. Bom, essa foi a decisão do tribunal. Não acolheu os fundamentos da defesa. Mas se logo depois o Congresso Nacional, que nós chamamos de dominus legis, traduzindo, o senhor da lei penal, aquele que produz a lei, se o Congresso Nacional, constituído por deputados e senadores, deputadas e senadoras eleitos pelo povo para legislar, resolve alterar a lei penal e adota uma resposta penal mais branda, essa lei penal retroage. E ao Poder Judiciário, que é um órgão de jurisdição, não de legislação, cumprirá tão somente atender aos desígnios da lei, Denise. Então,
não há escapatória. O Supremo Tribunal Federal, se a lei efetivamente vier, porque até o momento temos apenas projeto de lei, vetado, inclusive, mas se a lei vier, é o que se supõe ocorrer, o Supremo Tribunal terá o dever de fazer os ajustes necessários nas penas fixadas. Denise. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Como sempre, professor, muito obrigado pela atenção. Mas antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte, a nossa editora-chefe, a Thaís Brito, que é carioca, aí do Rio de Janeiro, ela pediu para eu ressaltar no ar que aí no Rio a universidade é chamada de UF. É isso, professor? É isso mesmo, Tiago. Aqui nós chamamos UF, a Universidade Federal Fluminense, sediada ali em Niterói, antiga capital do estado. Mas fora do estado do Rio, todos chamam de UFF, é uma coisa curiosa. Verdade, bem lembrado. Um abraço, professor, bom ano, volte sempre. Também para você, bom ano, Tiago, bom trabalho, bom jornal. Até logo. Voltando